Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. A salvação é uma obra soberana de Deus. O versículo 3 está nos a apresentar isso. Paulo nos convida a subirmos a um pico mais alto da verdade revelada de Deus, a fim de nós vermos o seu plano eterno, soberano, gracioso em relação à nossa salvação. Paulo começa com uma doxologia. Ele começa no versículo 3 dizendo, ou seja, adorando a Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo provém de Deus, toda a bênção emana dele. Ele é a fonte. Paulo nos diz que já somos abençoados. Quanto ao passado, fomos eleitos. Quanto ao presente, fomos remidos. Quanto ao futuro, guardamos o resgate final da segunda vinda. Quando então teremos um corpo glorioso? Paulo diz que todas as bênçãos são espirituais, estão nas regiões celestiais. Diz ainda que todas essas bênçãos são cristocêntricas. A nossa posição deve ser de humildade e adoração, e não de especulação. Em momento algum, Paulo trata da questão da eleição como um tema frívolo, não. Ou seja, e acadêmica, de muita discussão, não. Ao contrário, ele entra nesse terreno com os pés descalçados, com humildade e reverência. E ele abre o assunto, dizendo com uma doxologia, bendito é o Deus Pai. Nós não somos salvos pelo conceito que tenhamos sobre a questão da eleição, mas pela nossa confiança em Cristo e a sua obra em nosso favor. Os calvinistas e os arminianos que creem no Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna, queridos irmãos. Têm a vida eterna. E esta doutrina é maravilhosa e ela é verdadeira, mas muitos dizem que não pode crer nessa doutrina porque ela mata o ímpeto evangelístico e missionário da igreja. Mas não é isso. Vejamos o que a Bíblia diz. Mas foi a certeza da eleição incondicional que deu Paulo a tenacidade e o impulso na evangelização na cidade de Corinto. Ele ouviu, fala, e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Ele escreveu a Timóteo por razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus para a eterna glória. 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 10. Eu quero lhes dizer que a Bíblia nunca argumenta essa doutrina simplesmente, a coloca diante de nós. A Bíblia não apenas discute o tema, mas ela nos proíbe discuti-lo. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Tu, porém, me dirás, Batista, de que se quer? Batista, eu não creio nisso. Não creio. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar, quem o fez? Por que me fizeste assim? Isso é uma pergunta. Romanos capítulo 9, versículo 18 a 20. 18 a 20. Ainda o Dr. Gabriel, o presidente da Convenção Batista do Sul, em 1917 para 1920, ele disse uma vez que grandes avivamentos têm resultado da pregação heróica das doutrinas da graça, pois Deus honra a pregação
Pois Deus honra a pregação, quem honra, diz ele, vamos trazer a artilharia pesada dos céus e trovejar contra esta época preciosa, como fizeram Whitefield e Spurgeon e Paulo e outros mortos receberam vida em Cristo. Vamos atentar para o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aqui nós vamos entender alguma coisa. Aqui nós vamos entender que Deus é o autor da nossa eleição. O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa salvação começou com Deus, foi planejada por Deus e Deus mesmo levará ao bom termo. Tudo provém de Deus. A salvação pertence a Deus. Jonas capítulo 2, versículo 9. A Deus pertence a salvação. O ensino de Paulo é que aquele que goza essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, goza-nas, porque foram escolhidos por Deus para isso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Somos salvos do pecado, da morte, porque Deus nos escolheu livremente, graciosamente e soberanamente. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não foste vós quem me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei para que vades e des fruto. João 15:16. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas foi Deus quem nos amou. O nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Se Deus não tivesse nos escolhido, queridos irmãos, estaríamos irremediatamente perdidos, porque estávamos cegos, separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecado. Porque a nossa salvação depende de Deus e está segura nele. E é que podemos dizer, como Paulo, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o poder, nem a altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Ainda mais conforme Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. João capítulo 6, versículo 48. Ainda no versículo 4 nós vamos entender a veracidade da eleição. As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Spurgeon uma vez dizia que por meio dessa verdade da eleição fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos o Pai, pois os pais da igreja, mártires, pois mártires, levantar-se-á a partir da nossa mão. Se crermos nessa doutrina, teremos atrás de nós nuvem de testemunha. Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os avivalistas, os missionários. Se crermos nessa doutrina, estaremos acompanhados por Jesus Cristo, Pedro, Paulo, Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott e tantos outros. Se cremos nessa doutrina, teremos atrás de nós grandes crendos e confissões evangélicas. Se cremos nessa doutrina, teremos ao nosso lado o testemunho da escritura, da história da igreja. Começamos com o ensino do apóstolo João. João capítulo 1, versículo 3. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, demônio nenhum lançarei fora. João capítulo 6, versículo 39. É a vontade de Deus, de quem me enviou, é esta, que nenhum eu perca todo aquele que me deu. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 65. E prosseguiu por causa disto. É que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós quem me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que deis fruto. João 15, 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele de quê? Do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste deste mundo, eram teus,
tu nos confiaste e lhes tens guardado pela tua palavra. João 17:9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que tu me deste, porque são teus. João 17:24. Pai, a minha vontade é essa, de onde eu estou, estejam também consigo os que me deste. No sermão profético de Jesus, ele também deixa claro a doutrina da eleição. Mateus 24, versículo 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então nós entendemos também a expressão aqui eleito em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de reunião dos seus escolhidos e do quatro ventos de uma outra extremidade do céu. E o apóstolo Pedro de igual modo falou sobre a doutrina da eleição. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. A história de Lucas também deixa claro o ensino da eleição. Atos capítulo 3, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Vejam finalmente o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa gloriosa doutrina. Romanos capítulo 8, versículo 29, 30 e 33. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também os justificou. E aos que justificou, a estes também os glorificou. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Romanos 9, 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Aí refere-se a Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, e não por obra, mas por aquele a quem Deus chama. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revestivos, pois, eleitos de Deus, santos amados, de tornos afetos de misericórdia. 1 de Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Que texto maravilhoso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Deus vos escolheu desde o princípio da salvação pela santificação em espírito e em verdades. Titos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. 2 de Timóteo 1:9. Os que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Numerar aqui os vários textos bíblicos que tratam da eleição. Também no versículo 4 de Efésios, nós encontramos a natureza da eleição. A eleição é incondicional. Deus não nos escolheu por qualquer virtude que viu em nós. Os arminianos afirmam que Deus escolheu aqueles que ele previu que iriam crer nele. Em outras palavras, Deus escolheu aqueles que já haviam sido escolhidos e crer em Cristo. Mas se assim fosse, nós seríamos o autor da eleição. Se assim fosse, nossa salvação dependeria de nós. Mas a Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. O profeta Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer. Nós cremos porque Ele nos escolheu. A eleição não é o resultado da fé, mas é a causa dela. Disse Paulo em Antioquia da Pisidia. Todos quantos foram destinados para a salvação creram. Atos 13:48. Deus não nos escolheu porque éramos santos,
Deus nos escolheu para sermos santos, Efésios 1:4. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Deus nos escolheu para as boas obras, Efésios 2, versículo 8 a 10. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas Deus nos escolheu para a obediência, 1 de Pedro 1:2. Jesus disse que os filhos de Deus não nasceram segundo a carne, nem o sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Paulo diz que Deus é que opera em nós tanto o querer como o realizar. É Deus que abre o nosso coração para crermos. O arrependimento é um fruto da bondade de Deus. A fé é um dom de Deus, queridos irmãos. Paulo diz que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Então, a eleição é um relacionamento íntimo com Deus, no versículo 5. No versículo 5, que diz: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós já vamos entender que a eleição é um relacionamento íntimo com Deus. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, versículo 5. A escolha divina visa a comunhão com Ele. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. Um fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus anseia por nós com grande zelo. Somos a sua herança, somos a sua raça eleita, somos sacerdócio real, somos a menina dos olhos de Deus e a delícia de Deus. Fomos chamados para andar com Deus, refletir a sua glória como filhos amados. O fundamento da eleição. Também nós vamos entender um pouquinho acerca do fundamento da eleição. O que é isso? Nós fomos eleitos, né, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nós as temos em Cristo. Ele é a fonte de onde procede todas as bênçãos espirituais. Não há salvação fora de Cristo. Não há redenção à parte do sangue de Cristo. Não há remissão de pecados fora do derramamento de sangue de Cristo. O mesmo Deus que nos escolheu para a salvação escolheu nos salvar por meio do sacrifício do seu Filho. A eleição não anula a obra de Cristo. O mesmo Deus que estabeleceu os fins, a nossa redenção, também estabeleceu o meio para o qual deveríamos ser salvos, ou seja, a morte de Cristo. Desde a eternidade foi estabelecida que seríamos salvos por meio de Cristo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Jesus veio ao mundo com missão de ser o nosso representante fiador. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para dar vida em nosso resgate. Esse era o plano eterno do Pai. Ele cumpriu as exigências da lei divina. Ele carregou com os nossos pecados sobre seu corpo. Ele foi ferido, transpassado. Ele sofreu nossa morte. Sempre que tentarmos desviar Jesus, sempre que tentarem desviar Jesus da cruz, ele rachou-se com veemência. A eleição não substitui a obra de Cristo, antes inclui dela e depende dela. Na verdade, a nossa salvação é o fruto do pacto da redenção. Quando a Deus, o Triuno, decidiu, no seu conselho sábio e eterno, traçar o plano da nossa salvação, nesse plano o Pai nos escolheu. O Filho tornou-se o nosso fiador, representante e morreu por nós. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós, e regenerando-nos e nos santificando-nos à imagem de Cristo. O tempo da eleição. O que é o tempo da eleição? Paulo diz que gozamos as bênçãos espirituais Paulo não diz que gozamos as bênçãos espirituais porque cremos em Cristo, ou seja, porque entregamos a Ele nossa vida e recebemos como Salvador. Isso está envolvido, mas Paulo não parte daí. Nem tampouco Paulo inicia pela obra de Cristo na cruz em nosso favor. Na verdade, Paulo não parte de nada do que aconteceu no tempo neste mundo. Ele vai direito à eternidade, antes da fundação do mundo. É a parte daquilo que foi feito pelo Pai. Spurgeon dizia, queridos irmãos, que enquanto não recuarmos até ao tempo em que o universo inteiro dormira
na mente de Deus como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormira dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começando a sonhar o princípio quando Deus nos escolheu. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser ou movimento ou tempo, e quando coisa nenhuma ou ser nenhum, excepto o próprio Deus, existia Ele e estava sozinho na eternidade. A eleição divina não foi um plano de última hora. Por ter o primeiro plano de Deus fracassado, o pecado de Adão não pagou, ou seja, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou rodendo as unhas com medo de que o homem poderia estragar todo no end. Não. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, antes que houvesse céus e terra. Deus já havia decidido nos escolher em Cristo Jesus para a salvação. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. 2 de Tessalonicenses 2,13. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. Esse plano jamais foi frustrado nem anulado, mesmo diante da nossa rebeldia e transgressão. O plano de Deus permanece intacto e vitorioso. Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esta também chamou, e aos que chamou, a isso justificou, e aos que justificou, a isso glorificou. Nenhum problema neste mundo ou do mundo por vir pode cancelar essa eleição divina. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que os justifica, e quem os condenará é Cristo Jesus, a quem morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus, que intercede por nós. Aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Nossa vida está assegurada nas mãos de Jesus Cristo, de onde ninguém pode nos tirar. João capítulo 10, versículo 28. Amados irmãos, esta é uma verdadeira doutrina, uma doutrina bíblica, uma doutrina que deve ser pregada. Esta é a razão que me faz crer nessa doutrina. Deus vos abençoe. Amém.